O Renault Clio de Luís seguia pela estrada em direção ao sul, o motor de 4 cilindros a ronronar num esforço constante. A paisagem, que até então fora dominada pelas planícies alentejanas, começava a exibir as primeiras colinas cobertas de sobreiros e estevas. O ar quente de junho entrava pelas janelas entreabertas, trazendo consigo o perfume da terra seca e o rumor distante do vento. Luís conduzia com uma mão no volante e a outra a tamborilar no painel, os olhos fixos na estrada. António, no banco do passageiro, segurava o telemóvel com o Google Maps aberto, os olhos a percorrerem as indicações como se lesse um mapa do tesouro. Conta-me lá esta história de quereres ir acampar para Odmira, disse Luís, a voz carregada de ceticismo. Porque eu ainda estou em choque. Para mim, a tua ideia de campismo era um hotel de 3 estrelas superior. António sorriu, sem desviar os olhos do ecrã. Há uns dias atrás, estava num daqueles sites de leilões imobiliários que uso normalmente. Sabes como é, propriedades penhoradas, heranças indivisas, coisas do género. E vi uma quinta com 10 hectares para vender aqui na zona de Odmira. O anúncio dizia que tinha uma ruína com 222 metros quadrados e água, mas pouco mais. E tu ofereceste o quê? 5.000 euros. Ninguém tinha oferecido nada, por isso atirei o barro à parede e fui à minha vida. No dia seguinte, tinha uma mensagem a dizer que a minha oferta tinha sido aceite. Com os custos da leiloeira, paguei um total de 6.660 euros. E agora sou o feliz proprietário de uma quinta no Alentejo. Luís virou-se para o amigo, os olhos arregalados por detrás dos óculos de ar grosso. 6.660 euros. Por 10 hectares e uma ruína. É o que está a dar o mercado, respondeu António, com a modéstia de quem sabia que fizera um negócio excelente. Como tu no outro dia falavas em campismo, e como nesta zona, nesta altura do ano, não vai ser fácil arranjar um hotel, lembrei-me de te convidar para fazermos um fim de semana de campismo. Assim matamos 2 coelhos de uma cajadada, tu tens a tua experiência campestre e eu vejo a propriedade. Portanto, eu vou servir de bússola moral para a tua última aquisição, murmurou Luís. O Clio continuou pela estrada, as colinas a sucederem-se, e ao longe, a mancha verde escura da Serra de Odmira começava a desenhar-se no horizonte. Vai mais devagar, disse António, os olhos colados ao ecrã do telemóvel. Devemos estar perto do caminho que vai da estrada principal até à propriedade. Caminho? Repetiu Luís, erguendo uma sobrancelha. Terra batida, deixa-me adivinhar. Este carro foi feito para Alcatrão, doutor. Alcatrão lisinho e de preferência sem buracos. Não para todo o terreno. É um Clio. Sobreviveu a pior. Sobreviveu porque eu o trato bem. É aqui. É. À esquerda. Luís abrandou e virou o volante. O Clio deixou a estrada alcatroada e entrou num caminho de terra batida que serpenteava entre sobreiros e estevas. O piso era irregular, semeado de buracos e pedras soltas, e a suspensão do pequeno Renault gemeu em protesto. E quantos quilómetros temos de ir por este aceiro até lá chegarmos? Perguntou Luís, os dentes cerrados a cada solavanco. O Maps diz 4 quilómetros até às coordenadas que me deu a leiloeira. 4 quilómetros. Claro. Sempre quis fazer um safari. Conduziu com todo o cuidado, desviando-se dos buracos maiores, as mãos firmes no volante. O caminho estreitava-se cada vez mais, e as copas dos sobreiros formavam um túnel verde que filtrava a luz do sol. O ar cheirava a terra seca, a alecrim e a um leve travo a cortiça. Passado algum tempo que pareceu uma eternidade, chegaram a um portão de ferro. Era antigo, pintado de verde escuro, com ferrugem a despontar nas dobradiças. António iluminou-se. É aqui. Lembro-me de ver este portão nas poucas fotos do leilão. Os dois saíram do carro. O silêncio era absoluto, apenas quebrado pelo zumbido distante de um inseto e pelo vento que soprava entre as árvores. António abriu o portão, que rangeu como um animal adormecido, e apontou para uma elevação no terreno. A ruína, se não estou enganado, é ali do outro lado deste monte. Traz o carro. Abriu o portão até ao fim. Luís entrou no Clio, passou o portão e esperou do outro lado enquanto António o fechava. Depois, sentou-se de novo no banco do pendura e os dois seguiram pelo caminho já dentro da propriedade.
Contornaram o monte devagar, a gravilha a estalar sob os pneus. E foi então que Luís travou de repente. Os dois ficaram a olhar, boquiabertos. Acho que entramos na quinta errada, murmurou Luís. Não, respondeu António, a voz lenta e incrédula. Segundo o GPS, é exatamente aqui. E o portão é o mesmo das fotos. O portão pode ser o mesmo das fotos, mas aquilo está longe de ser uma ruína. Na frente deles, erguia-se uma enorme casa preta. Não tinha ar de ter sido construída recentemente, havia nos seus traços uma arquitetura antiga, maciça, que evocava fortalezas e mosteiros, mas também não tinha nada de ruína. A estrutura era imponente, com 2 pisos bem definidos. O piso térreo não tinha janelas. Apenas uma enorme porta de pau preto com mais de 6 metros de altura, como se tivesse sido concebida para deixar passar gigantes. O segundo piso, em contraste, estava revestido do que pareciam ser centenas de pequenos tijolos de vidro, que permitiam que a luz entrasse na casa e conferiam um brilho misterioso, quase sobrenatural. Os dois saíram do carro e ficaram parados diante da construção. Isto não faz sentido, disse Luís, abanando a cabeça. Nos sites de leilões, uma casa destas não seria anunciada como ruína. Seria anunciada como o que quer que isto seja, completou António. Exatamente. Vais-me desculpar, mas a qualquer momento vai aparecer o dono disto com uma caçadeira, e nós vamos acabar na capa do Correio da Manhã. 2 homens abatidos atiram em propriedade alheia. Com as nossas fotos e tudo. As coordenadas batem certo. O portão bate certo. E a leiloeira é legítima. Eu verifiquei. Então explica-me aquilo, disse Luís, apontando para a casa. António ficou em silêncio. Não podia explicar. A casa erguia-se diante deles como um enigma arquitetónico, a sua fachada preta a absorver a luz do sol, a porta descomunal fechada como um segredo. Não havia sinal de ninguém. Não havia fios elétricos, nem caixas de correio, nem qualquer indício de que ali vivesse alguém. Apenas a casa. Imponente. Silenciosa. Depois do choque inicial, Luís foi o primeiro a quebrar o silêncio. Verifica no Google Maps se a casa está na propriedade. As imagens de satélite, às vezes, mostram coisas que as fotos do leilão não mostram. António olhou para o telemóvel e abanou a cabeça. Eu só tenho o mapa carregado no telefone. E aqui, como podes imaginar, não há 5G nem meio G para carregar fotos de satélite. Nem um Gzinho de nada. Insistiu Luís, num tom entre o irónico e o desesperado. Nem um G que se aproveite. Os dois ficaram uns momentos a olhar para a casa. A fachada preta absorvia a luz do sol como se tivesse fome dela. A porta descomunal, com mais de 6 metros de altura, parecia o acesso a uma catedral ou uma fortaleza. Tudo naquela construção emanava um silêncio pesado, uma quietude que não era natural. Vou investigar, disse António, por fim. Claro que vais. António caminhou até à enorme porta de pau preto. A madeira era escura e densa, com veios profundos que pareciam cicatrizes. Bateu 3 vezes. O som ecoou no interior da casa como um trovão abafado. Ninguém respondeu. Rodou a maçaneta. A porta abriu-se sem um único rangido, como se as dobradiças tivessem sido oleadas naquela manhã. Luís, que ficara para trás, aproximou-se lentamente. Olá. Está aí alguém? Chamou António para o interior. Apenas o eco lhe respondeu. Virou-se para Luís. Vamos. Vamos levar um tiro é o que é, murmurou Luís. Mas a curiosidade, aquela maldita curiosidade que o tornava historiador e que o metia em sarilhos desde que se conheciam, empurrou-o para dentro. O interior da casa era uma enorme sala de pé direito duplo, desenhada com um minimalismo quase monástico. As paredes eram de pedra escura, o chão de lajes de granito polido. Não havia quadros, nem tapetes, nem móveis, apenas o espaço, vasto e silencioso como uma nave de igreja. De um lado, a maior lareira que algum deles alguma vez tinha visto. A boca era tão alta que um homem podia entrar nela sem se baixar. A pedra que a emoldurava estava enegrecida por fogos antigos. Isto não é uma lareira, murmurou Luís. É uma porta do inferno.
No centro da sala, erguia-se até ao piso superior uma espécie de torre interior, circular, revestida de tijolo burro. A estrutura desaparecia no teto, dando a ideia de que continuava até ao piso superior. Não tinha janelas, nem aberturas, nem qualquer indicação do que continha. Apenas o tijolo, escuro e opaco. Do outro lado, uma enorme escadaria em mármore branco conduzia ao andar de cima. Os degraus, largos e baixos, brilhavam debilmente sob a luz que entrava pelos tijolos de vidro do segundo piso. A casa tinha um ar sombrio, quase sobrenatural. Não era o tipo de escuridão que se resolvia com o interruptor, era uma escuridão que parecia habitar as paredes, os tijolos, o próprio ar. Vamos subir, disse António. Vamos morrer é o que vamos, respondeu Luís, mas seguiu-o. A escadaria de mármore conduziu-os ao piso superior. Aqui, a luz era mais abundante, os tijolos de vidro que revestiam as paredes exteriores deixavam entrar o sol, filtrando numa luminosidade difusa e leitosa. Mas o ar não era menos pesado. Havia uma densidade na atmosfera, uma sensação de que a casa estava à espera de algo. Ou de alguém. Percorreram o corredor. 2 enormes quartos ladeavam o caminho. As camas estavam feitas, os lençóis esticados com um rigor militar, as almofadas alinhadas como se aguardassem hóspedes que nunca chegaram. Sobre as mesas de cabeceira, candeeiros de latão sem pó. Nos roupeiros, porta entreaberta, roupas penduradas que pareciam ter sido lavadas e passadas na véspera. Isto é inquietante, murmurou Luís. Parece que alguém preparou tudo para voltar e nunca voltou. Mais à frente, encontraram a parte superior da torre circular. Ao contrário do piso térreo, aqui a torre tinha uma porta. Uma porta preta, de madeira maciça, com ferragens de ferro forjado. Estava fechada com um enorme cadeado, um cadeado antigo, de latão escurecido, que mais parecia uma peça de museu do que um objeto funcional. António tentou forçá-lo com as mãos. Não cedeu. Depois de avaliarem as restantes divisões, uma casa de banho revestida a mármore, um pequeno escritório com uma secretária vazia, uma despensa com prateleiras nuas, os dois voltaram à porta da torre e ficaram a olhar para o cadeado. O que terá isto dentro? Perguntou Luís. Nada, muito provavelmente. Mas só vamos saber depois de abrir. Vai ao carro e traz a chave de rodas para abrirmos isto. Eu não vou sair daqui sozinho, respondeu Luís, de imediato. Ok, fica aqui que eu vou ao carro. Eu não vou ficar aqui sozinho. António olhou para o amigo e soltou uma gargalhada curta. Ok. Vamos os dois e voltamos os dois. Exatamente. Isso é que é uma decisão inteligente. Desceram a escadaria de mármore, atravessaram a sala imensa com a sua lareira descomunal e saíram para a luz do sol. Lá fora, o Cleo esperava-os, a sua pintura azul a brilhar debilmente. Tudo parecia normal. Tudo parecia tranquilo. Agora com a chave de rodas na mão, António e Luís voltaram à porta da torre. O cadeado, um objeto maciço de latão escurecido, parecia desafiá-los em silêncio. Vamos ter de fazer força os dois ao mesmo tempo, disse António, enfiando a chave de rodas na argola do cadeado. Isso não vai resultar, respondeu Luís, mas já se posicionava ao lado do amigo. António fez pressão para baixo enquanto Luís puxava a argola na direção contrária. O cadeado rangeu. António ajustou a posição da chave e tentou de novo. Luís, com as 2 mãos, forçou a argola. O metal gemeu, protestou, e depois, com um estalido seco, cedeu. O cadeado caiu no chão de pedra com um estrondo que ecoou pela casa inteira. Conseguimos, murmurou António. Abriu a porta. No lintel, por cima da entrada, uma inscrição em latim revelou-se, gravada na pedra com uma caligrafia antiga e precisa. Luís leu em voz alta. Lasciate omnem spem, vos qui intratis. Abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais. No interior da torre, uma escada em caracol feita de pedra negra descia a perder de vista. Cada degrau era um bloco escuro, polido, que refletia uma tenue luz que vinha do fundo, uma luz que não se percebia de onde vinha, mas que estava lá, no centro da espiral. Onde irá isto dar? Perguntou António. De acordo com a frase que está na porta, e segundo Dante, ao inferno.
António acendeu a lanterna do telemóvel e começou a descer. Luís, que não queria ficar sozinho, foi atrás dele. Os passos ecoavam nas paredes de pedra como batidas de tambor. A escada parecia não ter fim. Degrau após degrau, curva após curva, sempre para a esquerda, sempre para baixo. Já estou a ficar tonto de tanto virar à esquerda, queixou-se Luís, a voz a ecoar na espiral. Esta escada parece que vai para o centro da Terra. Talvez vá, respondeu António. Finalmente, chegaram ao fim. Saíram numa enorme sala de pedra que, apesar de não ter janelas visíveis, tinha alguma iluminação, uma luz difusa que nenhum dos dois compreendia de onde vinha. A sala estava fria. Não fresca, mas mesmo fria. Um frio que não pertencia ao verão alentejano. Este inferno é fresco, comentou Luís, esfregando os braços. Deve estar aqui há muito tempo e passou da validade, respondeu António, rindo. A sala era circular, rodeada por 3 enormes colunas brancas ao estilo romano, de mármore imaculado. O branco das colunas contrastava com as paredes de pedra negra, fazendo com que as colunas parecessem emitir a sua própria luz. O efeito era hipnótico. No centro da sala, uma enorme caixa de madeira ornamentada ao estilo gótico. Os seus relevos eram intrincados, cheios de figuras aladas, serpentes e símbolos que nenhum dos dois reconheceu. Os dois avançaram até à caixa. António ergueu a tampa. Lá dentro, lado a lado, estavam 2 livros. Luís leu os títulos em voz alta. Igitânia, de Pedro de Sousa Santos. E Stóbriga, do mesmo autor. Fez-se um silêncio. Depois, Luís soltou uma gargalhada. Eu podia ter mandado vir estes livros da Amazon. Tínhamos poupado a viagem. E os portes até eram grátis. António olhou para o amigo, depois para os livros, depois novamente para o amigo. E desatou a rir também. Fim.